A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje vamos ler Lucas capítulo 20. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o Evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos. E falaram-lhe dizendo: Dize-nos com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: Também eu vos farei uma pergunta, dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não crestes? Se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: Tampouco vos direi com que autoridade faço isto. Veja que Jesus usou um exemplo do batismo nas águas que João praticava lá no Jordão. Nós sabemos que lá no deserto também João batizava, o João Batista, e que o próprio Senhor Jesus foi batizado por ele. E aqui Jesus está usando o tipo do batismo, a figura do batismo, para colocar em xeque a questão dos fariseus, que estavam colocando em xeque a autoridade de Jesus como Filho de Deus, sendo o próprio Deus. E Jesus então perguntou a eles se o batismo era do céu ou era da terra. E eles não quiseram responder. O batismo foi algo que Deus instituiu. Em todos os evangelhos, o próprio Senhor Jesus disse que era para ir pregar o evangelho e batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ou como diz no livro de Atos, em nome do Senhor Jesus, que é o próprio Pai, Filho e Espírito. E o que significa então o batismo nas águas? Algumas pessoas, quando ouvem o Evangelho agora como adulto, dizem assim: quando eu era criança eu já fui batizado nas águas, então eu não preciso ser batizado. Mas eu quero lhe perguntar, você se lembra do seu batismo? Você que foi batizado quando era bebezinho, quando era criança? Eu quero perguntar para você, que significado teve, o que você entendeu quando você foi batizado? Quando nós lemos a Bíblia, nós não encontramos nenhum único batismo infantil de criança. Nenhuma criança foi batizada. Por que nenhuma criança foi batizada? Porque Jesus mesmo disse: Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas são o reino de Deus. Então o batismo está relacionado ao reino de Deus. E as crianças, quando morrem na sua inocência, elas já são reis para reinar com Cristo. Elas são inocentes, o reino já é dela. E o Senhor Jesus disse que quem for o menor no reino será maior que João Batista. Então há uma diferença entre a salvação e o reino. Então o batismo infantil, ela só serve para atrapalhar a vida das pessoas. Porque quando chega o momento dela crer no Senhor, que ela ouve o Evangelho e ela é salva quando ela crê no Senhor e ela precisa ser batizada, muitas vezes ela se nega a ser batizada porque ela diz que isso já foi feito quando ela era criança. Esse é o fermento que o catolicismo infiltrou no meio do povo de Deus. E hoje as religiões, na sua maioria, usam o batismo nas águas para fazer adeptos para si. E o batismo não é para introduzir as pessoas em uma religião, em uma denominação. O batismo nas águas é um testemunho público que todo aquele que creu e recebeu o Senhor dá para o diabo, para Satanás, que ele é um filho de Deus e que, se ele for fiel até o fim, na volta do Senhor Jesus, ele vai reinar no lugar de Satanás, o diabo. É para isso que serve o batismo. O batismo é como uma CNH, uma carteira de habilitação. Muita gente sabe dirigir, mas não é habilitado. Então a habilitação é para aquele que sabe dirigir, para que ele possa ter liberdade para fazê-lo. Todos aqueles que são salvos estão habilitados a serem batizados.
Quando a pessoa ela é batizada, ela dá esse testemunho de que ela é um filho de Deus, que ela morreu para o mundo e ressuscitou para Deus. E o batismo nas águas, depois da salvação, lhe dá o direito de reinar com Cristo. Isso não significa que ela irá reinar, mas pelo menos ela tem a habilitação para reinar, porque isso vai depender do seu viver, se ela é fiel ou não ao Senhor durante a sua vida ou até a volta do Senhor Jesus. Então o batismo nas águas ele é muito importante, mas hoje é uma heresia no meio do povo de Deus. As religiões usam o batismo para introduzir as pessoas na sua seita, na sua denominação. Isso é pecado. Todo aquele que creu e recebeu o Senhor, ela tem o direito de ser batizada. E ela pode ou não se reunir em algum grupo cristão, porque ela é a igreja, independente dela se reunir ou não em algum grupo cristão. Aí temos uma outra situação. Quem batiza as pessoas nas águas hoje? São os líderes religiosos, padres, pastores. É o líder daquele grupo, na sua maioria é assim.